Olá, pessoas! Eu quero dar as boas-vindas, como faço todas as noites de domingo, para o nosso programa O Café com Sexologia. Vocês já sabem que nós sempre vamos trabalhar, discutir, apresentar temas que são importantes para a sua vida pessoal, para a sua vida de casal, para a sua família. Olha, você vai guardar essas informações durante a semana e vai usar, porque isso importa. Eu tenho uma convidada aqui, mas eu vou pedir para nossa colega, a Vera Vacari, que você já conhece de alguns episódios, ela já esteve aqui falando de alguns assuntos, mas ela também traz algumas orientandas de estudos e pesquisas em questões de sexualidade. Vera, eu vou apresenta a nossa convidada de hoje, por favor. A nossa convidada de hoje é uma pessoa extremamente querida, é a Letícia Carvalho, a área dela é Relações Internacionais e ela vai falar para a gente de um tema extremamente importante, que é sobre as migrações motivadas por sexualidade. É um tema que eu li a primeira vez, assim, de uma forma sistematizada, num trabalho dela. Olha só, muito bem-vinda essa noite. Essa noite é para você contar de onde surge esse estudo, o que você vê, o que quer dizer? Pera, comece a contar pra gente, né, Vera? Porque todo mundo tem que entender, assim, imigração. Peraí, antes de 1500, nós somos todos descendentes de imigrantes, né? Todos ou nem todos? Exatamente. Bom, primeiramente, boa noite. Muito obrigada pelo convite, Vera, Osvaldo. Boa noite a todos que estão nos assistindo e acompanhando a transmissão. É uma honra estar aqui nesse espaço, um espaço importante que debate o tema de sexualidade, que é um tema fundamental, extremamente fundamental para a nossa sociedade como um todo. E eu agradeço por poder vir aqui falar um pouquinho sobre imigração e refúgio. Essa é minha área, há 12 anos eu atuo nessa área, numa organização de sociedade civil, que atua com migrantes e refugiados, acolhe imigrantes e refugiados aqui em São Paulo. E por um interesse pessoal, eu fui ao IMPASEX, fiz a especialização e foi uma oportunidade muito feliz de poder trazer o tema de migração e refúgio e olhar com mais atenção para esse tema dos migrantes e refugiados que são da comunidade LGBT e que chegam até o Brasil. Olha, então você fez um recorte importante. Aqui em São Paulo nós vemos muitos estrangeiros o tempo todo, desde sempre. Mas você está contando que existe um grupo desses imigrantes que nasceram fora do Brasil e que vieram para o Brasil por uma questão relacionada à orientação sexual, Exatamente. Diversidade sexual. Conta pra gente isso. Isso é, vocês enxergam, veem, encontram, eles chegam dizendo exatamente... Como é que é isso? Exatamente, vamos lá. A minha experiência, eu já tinha conhecido e encontrado pessoas da comunidade LGBT dentro desse grupo de pessoas migrantes e refugiadas. Mas com a oportunidade de escrever o artigo como conclusão de curso para a especialização, foi de fato essa oportunidade que eu fui olhar com mais atenção o que já tinha na bibliografia e também dessa forma mais organizada. E o que eu observei, né? Eu acabei trazendo para o artigo e a partir da minha prática também entendi importante levantar dois aspectos. O primeiro seria em relação ao mecanismo de reconhecimento desse status de refugiado aqui no Brasil. E por que isso é importante? Os migrantes, os refugiados, chegam ao Brasil por diversos motivos. A gente tem várias vias migratórias que a gente chama, então são várias possibilidades para que essas pessoas que vêm de outros países tenham a sua regularização migratória. E por que isso é importante? Porque é a via de ter acesso ao documento e a gente sabe que a documentação ela é um primeiro passo para esse movimento de acesso a direitos, de integração, né? Então, se uma pessoa não tem a documentação, ela fica ainda mais à margem da sociedade, porque a gente mesmo, quando a gente nasce, já vai, registra, a gente tem o nosso RG, tem o CPF. E esse movimento deve acontecer também com as pessoas que são de outros países, né? Então, ter esse registro. Então, eu pensei em olhar esse primeiro aspecto, que é o da documentação. E isso reflete o quê? Existe um rito do refúgio, então, assim, os refugiados, eles chegam por
A diferença que tem, né, são que eles chegam por questões de migração forçada. A gente tem os dados levantados hoje em dia pela Agência da ONU para Refugiados e são mais de 117 milhões de pessoas que estão fora de suas casas forçadamente, atualmente no mundo. Então é um número muito expressivo. Desses 117 milhões, ou seja, por razões que sejam conflitos no território, por razões que são conflitos religiosos, perseguições de várias sortes. O grupo das pessoas LGBT também se encaixam nesse grupo, né? Porque existe hoje em dia, ainda hoje, mais de 60 países no globo que criminalizam relações homoafetivas. Então, criminalizam com encarceramento e até com pena de morte. Então, a gente trabalha com esse grupo de pessoas que chegam ao nosso país para realmente viabilizar aquela existência. Porque se eles estão, né, se eles permanecem em seus territórios, existe essa perseguição, que em muitos casos é uma perseguição estatal, é uma perseguição que vem do próprio governo, do próprio poder instituído daquele estado, mas também existem as perseguições que se dão no âmbito do próprio preconceito, da comunidade, da família. Então, muitos se veem obrigados a sair de seus territórios e a buscar o refúgio num outro território onde ele possa viabilizar a sua existência de uma forma digna, né, a partir da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual. Então, é nesse contexto que os migrantes refugiados LGBT entram no Brasil e buscam refúgio por esses motivos. Quer dizer, eles chegam e dizem assim, é por esta razão que eu estou tentando ficar aqui, que eu saí do meu país. Sim. E o Brasil tem um procedimento. Uma política de aceitação. Exatamente. Hoje em dia, o Brasil ele tem um procedimento facilitado que a gente chama de reconhecimento prima facie. Então, o CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, ele faz essa pesquisa, né, dos países onde o tema, né, onde as pessoas são criminalizadas por suas identidades de gênero e orientação sexual. E através da forma como a pessoa responde ao formulário, porque ela tem que fazer um pedido online perante, né, o Estado brasileiro, e existe um sistema de palavra-chave que o CONARE ele consegue identificar esse perfil. E uma vez identificado esse perfil, eles reconhecem o status de refugiado dessa população. Letícia, em que momento que é preenchido esse documento? Na chegada ao território nacional, Vera, exatamente. Então, esse tema da sexualidade, a pesquisa apontou e a prática também aponta, que esse é o cenário ideal, né? É eles chegarem ao país, preencherem, fazerem essa solicitação. Nós, na nossa organização, a gente inclusive apoia nesse preenchimento, né? Porque ele tem essa questão da burocracia mesmo, né? Que muitas vezes as pessoas vêm de outros países, tem uma questão do acesso também, do acesso digital, né? Então, existem organizações da sociedade civil que atuam nesse sentido. Então, a gente apoia nesse preenchimento e aí é isso. Esse é o cenário ideal, de fato, que a gente consiga fazer um bom preenchimento desse documento, dessa solicitação online, para que o Comitê para Refugiados consiga fazer essa análise e essa pessoa ela é reconhecida sem precisar passar por entrevistas individuais, que era o que acontecia antes, até 2023. Então, é um procedimento recente que o Estado brasileiro adotou, né? Então, é um procedimento recente. Até antes disso, exigia-se as entrevistas individuais com oficiais de elegibilidade, que a gente chama. E aí, a literatura traz que tinham, sim, algumas questões da própria sensibilidade desses oficiais, de muitas vezes não saberem lidar com o tema e não saberem, e ter ali os seus preconceitos e as suas preconcepções em relação a esse tema e não considerar de fato, né? Então, foi uma mudança interessante que aconteceu. A única ressalva que eu coloco, e assim, aproveitando também da própria função que eu exerço na organização que eu atuo, que é da incidência política, da gente pensar políticas públicas para populações migrantes e refugiados, é dizer que essa é uma medida
que ela não é uma medida definitiva, ela não é uma política de Estado, por exemplo. Ela é uma medida vinculada, né, a uma decisão governamental que ela tem data de validade. A que está em vigor agora, por exemplo, ela vence em julho de 2027. Então, nos preocupa, né, ainda essa forma que ainda não é perene, né, desse reconhecimento, porque a gente entende a importância. E acho que partindo também para um segundo ponto que a minha pesquisa traz, então acho que esse ponto, né, do procedimento, ele é importante, ele é relevante e ele nos coloca como um ponto de atenção, porque ele é de fato onde esse refugiado ele vai conseguir o acesso a um documento para que ele consiga começar a sua integração no país. Mas é um tema que eu levantei e que acho que é importante a gente levar em consideração quando a gente pensa nessa população, é esse paradoxo que o Brasil vive de receber esses pedidos e reconhecer esses pedidos do refúgio para pessoas em situação, né, de refúgio por questões de sexualidade, sendo um país com altas taxas de violência contra populações LGBT, né? E aí o que a pesquisa aponta, e eu entendo, né, a gente, na prática também é interessante a gente observar, é que o Brasil, ele acaba se colocando, de fato, como um país possível para essa população. Não, muitas vezes, né, pode ser que seja a primeira opção, né, mas muitas vezes a gente vê como grandes opções dos projetos migratórios, né, de migrantes que vêm e refugiados que vêm principalmente de territórios da África, do Oriente Médio, do Sudeste Asiático, que é alcançar o norte global. Mas com o fechamento cada vez mais acirrado das fronteiras, principalmente pós 11 de setembro, e outros fatores também, né, a grande parte da migração, hoje em dia, ela se dá entre os países do sul global. Né? Esse grande movimento da ida ao norte, isso já vem se mudando em todos os fenômenos migratórios, de todos os motivos. Então, hoje em dia, a gente fala que as migrações elas estão concentradas no sul global. Né? Então, esse também foi um ponto interessante que a pesquisa trouxe, né? Em relação a essa presença, né? E essa chegada dessas pessoas ao Brasil. Existe também o fato de que a gente tem um arcabouço jurídico que ele é significativo, né, em relação a o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, a possibilidade de adoção, a criminalização da homofobia. Então, isso são elementos que a sociedade brasileira, né, foi alcançando no decorrer das últimas décadas, mas que quando a gente pensa nos processos migratórios, eles não são tão definidores. E isso eu encontrei essa divergência entre os autores. Há autores que falam que esse é um fator atrativo, né, para que essas populações venham, e há outros que dizem que não necessariamente, e a prática da minha experiência diz que muitas vezes os migrantes eles não têm conhecimento do arcabouço jurídico que vai ter aquele país, né? Então ele vai chegar, é claro que existe a questão cultural, né? Então assim, se entende, por exemplo, São Paulo é uma cidade grande, né? Então a comunidade LGBT, as pessoas que pertencem a essa comunidade no mundo todo, sabe que nas cidades grandes a possibilidade de ter ali uma existência, né? Ela é muito maior do que em cidades menores, né? Então esse também é um fator que faz com que essa comunidade chegue até principalmente a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então também foram elementos que apareceram na pesquisa e que coincidem ali com a prática. São cidades que podem absorver esse fluxo migratório. Exatamente. Em termos de trabalho. Como é que fica a questão da língua? Tem organizações que oferecem aulas de português gratuitas, né? A organização que eu trabalho é uma delas e tem outras na cidade de São Paulo. Hoje em dia tem uma política pública da Prefeitura de São Paulo, chamada Portas Abertas, que em várias escolas municipais, onde tem maior presença migrante nos bairros, existe esses cursos de português, né? Então existe uma política pública também para essas pessoas terem acesso ao idioma. E também eu me lembrei de um aspecto que eu acho que é interessante a gente trazer aqui nessa conversa, que é que muitas vezes, que eu falei na primeira parte, que não é automático esse reconhecimento, que vai ali daquele... Porque também tem casos, velho Oswaldo, de que essas pessoas, elas chegam ao Brasil
pensando ser outro motivo de uma migração forçada, mas que elas acabam se permitindo amar alguém, por exemplo, do mesmo sexo, ou passar por um processo de transição da sua identidade quando chega ao Brasil, quando sai daquele território. Então, às vezes isso acontece, isso é comum de acontecer, de estar aqui, perceber essa possibilidade e se permitir viver essa experiência. Mesmo dentro dessa grande contradição que você apontava no começo. Exatamente, né? Desse exatamente. paradoxo Sim. que a gente está vendo, né? De um lado nós temos uma abertura, mas de outro lado parece que está havendo um fechamento cada vez maior. Sim, e isso reflete em também tudo nos temas de moral e bons de moral, costumes, vamos com dizer, certeza. como se dizia muito antigamente. Com certeza. Né? Mas para muitas dessas populações que sabem que as suas, para essas pessoas, por isso que às vezes elas nem se dão tanto conta, porque não chega, é algo que está tão no íntimo, né? Porque não é nem cogitado, porque de fato a repressão ela é muito grande, né? Nos seus territórios de origem, tanto de encarceramento, né? Quanto de perseguição, quanto até a pena de morte, que a pessoa sai não exatamente por esse motivo, mas por outros motivos que envolvem. Muitas vezes tem questões econômicas, né, que vão ali fazer parte. Tem outras questões ali naquele território. E ao chegar e começar o seu processo de integração e perceber, né, nos diálogos, né, e ver também, né, isso os migrantes... Vários migrantes relatam isso pra gente, que vê, por exemplo, a troca de afeto em público, que nós brasileiros temos essa... né, isso é muito comum pra gente. Não só entre casais homoafetivos, né, mas os casais hétero que trocam afeto publicamente. Isso em muitas culturas isso não acontece, né? Então é toda uma nova perspectiva quando pensa, né, quando chega e tem o contato com a realidade brasileira nesses termos, né? Isso gera, né, muitas questões ali, né, desses conflitos culturais, né? Mas isso vai, né, a cada família, a cada núcleo familiar, a cada indivíduo, isso vai sendo trabalhado. E dentro do trabalho de vocês reconhecem, veem, por exemplo, a questão dessas populações sofrerem violência por serem LGBTQI. Sim, isso. A gente recebe, sim, Vera, a gente recebe esses casos, esses relatos, porque né, o preconceito, né, e a LGBTfobia é uma realidade na nossa sociedade e muitas vezes eles acabam sendo, no caso dos migrantes e refugiados, acrescidos à própria discriminação pela xenofobia, né, que é essa discriminação, esses discursos de ódio contra uma pessoa de outra nacionalidade. E isso sim, isso pode se somar. Agora, e se sobrepor, exatamente. As pessoas de uma etnia, de uma cultura, vão ter uma tendência a se aproximar de outras também da mesma, né? Formando comunidades. Exatamente. Guetos aqui. Agora, dentro desses guetos também permanece alguma coisa daquela violência. Isso aparece na literatura também. Então, no caso da população LGBT, isso é muito comum, né? As comunidades migrantes aqui na cidade de São Paulo, que é uma cidade que tem mais de 70, 80 nacionalidades diferentes, das comunidades estarem mais próximas, né? Isso é muito comum historicamente, né? Então, nesse sentido do apoio, né? Da manutenção, né? De elementos culturais, do apoio mútuo. E as pessoas da comunidade LGBT, isso aparece na literatura, isso aparece nos atendimentos que a gente faz, muitas vezes encontram dificuldade de manter o contato com os seus conterrâneos, porque vai ter esse mesmo preconceito colocado. Então, é uma realidade. E como os grupos aqui no Brasil, LGBT, recebem essas pessoas de fora? Perfeito, perfeito, Vera. A gente tem feito esse diálogo. Hoje em dia tem organizações da sociedade civil que atuam com migração e que estão atuando especificamente com esse público dos migrantes LGBT e que tem feito cada vez mais essa ponte com os movimentos sociais de luta
pelas comunidades LGBT no Brasil. Então, o que a gente tem feito, e eu vejo esse movimento também acontecendo na América Latina. A minha organização faz parte também de um movimento latino-americano para falar sobre esse tema, sobre pessoas em mobilidade humana que são da comunidade LGBT, para fazer essa aproximação com os movimentos de defesa de pessoas LGBT nacionais. Né? Porque existem essas especificidades, por exemplo, São Paulo, né, que são uma das poucas cidades que tem, por exemplo, casa de acolhida para a população LGBT, né, onde vai ter que realmente pessoas que não têm onde morar e que precisam de um lar transitório, né, até conseguir. Então, isso acontece com brasileiros, porque a gente sabe que tem pessoas que são, sim, expulsas do seu núcleo familiar. Isso também acontece no Brasil. E existem projetos, né, de casa de acolhida, por exemplo, para a população brasileira. Mas tem momentos em que pessoas migrantes chegam também, né? Então, a gente tem desenvolvido esse diálogo com esses espaços, né? Porque isso também é importante, que as organizações que têm a expertise de trabalhar com migrantes e refugiados de uma forma mais ampla, dialogue com as organizações que atuam com população LGBT para que esses públicos, né, consigam receber esse apoio, né, esse suporte. Então, essa é um pouco a realidade que a gente tem visto atualmente. Eu estou contente, por um lado, de ouvir que assim nós temos uma possibilidade no nosso país de também ter uma justiça social em proposição, em desenvolvimento, e que você está participando desse movimento exatamente para poder ter essas pessoas que estão chegando, terem uma acolhida que não é formalizada pura e simplesmente, que elas sejam incluídas no nosso dia a dia, na nossa cidade. O que eu acho assim é um trabalho, talvez seja bastante difícil da gente imaginar como se faz isso. Mas você está fazendo isso já há 12 anos, eu estou pensando que você viu exatamente uma vertente que se torna importante para esse grupo de imigrantes que então está se tornando e é grande para o país, né? Olha, nós estamos aqui terminando o nosso horário. Eu quero, de fato, agradecer a tua participação, trazer essa luz para nós percebermos que esses movimentos migratórios, depois talvez um dia a gente devesse até formular uma conversa sobre a migração interna no país da mesma circunstância. Sim. Mas, sim, agradecer. Porém, eu tenho uma coisa extra hoje à noite. Extra porque, assim, nós do IMPASEX, o Instituto Paulista de Sexualidade, nós estamos vivendo comemorações esse ano. Sábado que vem, dia 18, agora de julho, na livraria Zagodoni, na Vila Romana, aqui em São Paulo, nós vamos ter um momento especial. Nós vamos ter uma festividade, uma comemoração de apresentação de um livro. Esse livro eu vou mostrar para vocês. Estava escondido aqui. Eu deixo um livro com a Vera, que ela contribuiu bastante com... E vou te presentear um que eu acho que tem a ver também com acho que assim, boas discussões para o seu trabalho lá. Que lindo, mas muito obrigada. Tenho que dizer que assim, eu tenho um exemplar aqui para o Felipe Vaz, que está sempre ali atrás das câmeras, cuidando da nossa transmissão, das transmissões do Instituto, principalmente para o Instagram. E eu tenho um exemplar para o Tomás, que está atrás do vidro. Caramba, com o Tomás aqui a gente vai para tudo quanto é lugar do país, através da rádio, depois do YouTube da rádio. E eu quero agradecer a participação de vocês. Vera, de novo, obrigado por estar aqui com a gente, fazendo parte desse movimento. Honradíssima. Ótimo. Obrigada. Então, gente, sábado, vem lá na livraria Zagodoni. Olha, nós vamos lá conversar com os autores, amigos, familiares. Olha, são 19 capítulos importantes e grandes para esse livro. Não é um livrinho pequeno. Então, assim, não. Belo. Vamos lá? Vejo vocês no sábado à tarde e domingo à noite aqui na Rádio Vibe. Nós temos mais um episódio. Posso contar com vocês? Porque, afinal de contas, discutir sexualidade, discutir relacionamentos de casais, discutir saúde mental é uma coisa importante. Nós precisamos conversar mais sobre essas coisas por uma boa razão. Nos sentirmos melhor. E assim, com a ajuda das pessoas e desses profissionais que eu trago aqui, nós caminhamos. Até mais, gente. Até domingo.
Você ouviu o programa Café com Sexologia com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 20h30 da noite.